Eu já tive várias cores de cabelo. Juro mesmo. Comecei com o vermelho, fui para o azul, fui para o roxo. E eu percebi que cada uma dessas cores elas estava marcando uma fase da minha vida. Eu lembro de cada uma dessas Júlias com um carinho muito grande. E antes dessa Júlia que vocês estão vendo aqui agora, de cabelo verde, era uma Júlia de cabelo cor-de-rosa. Foi uma Júlia que permitiu ter um olhar diferente para a matemática, que se entregou para a divulgação científica e caiu de cabeça na educação. E há mais ou menos uma semana atrás, eu senti que eu estava na hora de mudar. E foi assim que eu cheguei no verde. A reação das pessoas foram as mais diversas. E uma pergunta, a que mais apareceu foi: por que o verde? Eu respondi ela várias vezes e eu reparei que essa pergunta, na verdade, ela tinha uma grande similaridade com uma das perguntas que eu mais respondi na minha vida toda por conta da carreira que eu escolhi seguir, que é: por que matemática? Bom, quando eu decidi fazer licenciatura em matemática, as pessoas já me questionavam do porquê matemática. E quando eu entrei na graduação, essa pergunta não me abandonou. Ela só aparecia durante as aulas, durante os estágios. E eu pergunto aqui para vocês, em algum momento da vida de vocês, já passou na cabecinha de vocês do porquê matemática? Eu já pensei várias vezes sobre essa pergunta. E eu tive um grande prazer de ver muitas pessoas também respondendo ela. Uma das respostas possíveis para essa pergunta é que a matemática está aí para ajudar a gente a viver nesse mundão. De que ela está aí para ajudar a gente a conferir um troco, a ver revestimento do nosso piso, quanto que a gente precisa comprar, ou quanto que vai render algum tipo de investimento. Isso é matemática? Certamente, de fato, isso é matemática. Mas, se fosse só isso, aí eu quem vou perguntar: por que matemática? Então, por que na escola a gente vê tantos teoremas, Pitágoras, Tales? Por quê? Essa discussão, esse tipo de resposta, ele abre espaço para uma argumentação de que a matemática é inútil. E para quem diz isso, eu confesso que eu vou ter que concordar com essas pessoas, mas talvez por um motivo diferente. Inútil é o que não é útil. E útil, do latim, é algo que é a qualidade do que se pode ser usado. Então, é aquilo que o valor está em sua aplicação. Então, se algo que é útil, o valor está em sua aplicação, a gente pode dar um exemplo de que algo útil é, por exemplo, um celular. A gente usa o celular para se conectar, falar com as pessoas, buscar informações. Então, o celular por si só é útil, mas a matemática ela é inútil. O valor dela está nela mesma. E para isso, basta você perguntar para um pesquisador de matemática pura: por que que ele está respondendo as perguntas que ele está respondendo? E ele vai te dizer: porque elas são ótimas perguntas. Ele não está preocupado se alguém vai usar aquilo que ele está respondendo para usar em alguma coisa. E a gente pode exemplificar isso, por exemplo, com números primos. Os números primos, eles são algo que a gente discute desde antes de Cristo. Existia um brother chamado Euclides, ele escreveu um livro que ele é o segundo livro mais publicado e mais transcrito depois da Bíblia. E dentro desse livro, que chama Os Elementos, ele tem uma visão de número como um comprimento. E o que que isso significa? O Euclides vai dizer que se você pegar uma barrinha de um tamanho qualquer e você chamar ela de 1, você vai poder juntar duas dessas barrinhas do mesmo tamanho e falar que esse é o 2. E juntar 3 e falar que é o 3. E assim por diante. E para ele dizia que os números primos são números em que, quando você for tentar preenchê-los, você vai conseguir preencher completamente usando apenas segmentos do seu próprio tamanho ou segmentos de tamanho 1. E quando eu digo preenchê-los, eu estou dizendo sobre preencher com segmentos do mesmo tamanho. Calma aí, segura aqui na minha mão. Vamos começar com o 2, tá bom? A gente sempre começa falando dos primos a partir do 2. O 2, ele consegue ser preenchido com duas barrinhas de tamanho 1 ou com uma única barrinha de tamanho 2. Se a gente pegar o 3,
É o mesmo caso, que a gente consegue preencher ele com 3 barrinhas de tamanho 1 e também com uma barrinha de tamanho 3. Mas se a gente tenta preencher com barrinhas de tamanho 2, ou vai faltar ou vai sobrar, então o 3 é primo. Mas o 4, além de barrinha de tamanho 1 e do seu próprio tamanho, a gente consegue preencher com 2 barrinhas de tamanho 2. Já falhou, então o 4 não é primo. E se a gente continuar pensando sobre isso, a gente vai conseguir fazer uma sequência de números que vai iniciar assim, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Pensem sobre isso. Bom, depois que a gente conhece os números primos, a gente consegue fazer perguntas sobre os números primos. E uma das perguntas que a gente pode fazer é: quantos primos será que existem? Euclides perguntou sobre isso, e Euclides conseguiu dar uma resposta convincente o suficiente para que a gente entendesse que existem infinitos números primos. Muito louco pensar nisso, né? Mas, além dessa pergunta, a gente pode fazer tantas outras. Por exemplo, será que a gente consegue criar uma fórmula matemática, uma equação que a gente consiga descrever os números primos para descobrir, por exemplo, o próximo? Ou será que a gente pegar um número, qualquer que seja, a gente consegue descrever ele com a soma de exatamente 3 números primos? Bom, essas são perguntas que matemáticos fazem por aí. E o mais interessante dizer é que essas perguntas, elas ainda não têm respostas. Então, a gente conhece os números primos, a gente consegue listar os números primos, a gente faz perguntas que são simples sobre os números primos, mas isso não significa que essas respostas são triviais, e é aí que o matemático vai entrar. Como esses números são infinitos, faz parte do interesse da matemática descobrir qual o maior que a gente consegue descobrir, então. Então, existem computadores que rodam dia e noite algoritmos para descobrir um próximo número primo. Em agosto de 2019, esse número aqui, o 2 elevado a 82.589.933 menos 1, é o maior número primo conhecido até hoje. Bom, a gente tem perguntas, a gente consegue respondê-las, e é aí, então, que a gente consegue usar essas respostas para avançar a ciência e a tecnologia. Então, toda a matemática ela vai ser pura até ela ser aplicada. Bom, mas olha que louco. Há 2000 anos atrás, a gente começou a pensar sobre os números primos. E hoje, eles são responsáveis por te manter seguro. Por quê? As senhas dos bancos, as mensagens que vocês enviam em aplicativos, elas são todas criptografadas. O que isso significa? Imagina que você está encaminhando uma mensagem, essa mensagem ela será codificada. E a partir do momento que ela vai ser codificada, ela tem uma senha, porque você consegue tirar essa mensagem ou colocar ela misteriosa de novo. Você concorda comigo que essa senha, que está criptografando, ela não pode ficar solta por aí, porque senão a gente estaria inseguro, certo? Bom, e aí que entram os números primos. Eles serão tipo os guardiões dessas chaves. Então, o que vai acontecer é que a gente vai pegar um grande número primo para poder codificar essa nossa senha. Esse é um tipo de criptografia. E vocês imaginam que, assim, se a gente conhecesse uns 3 números primos, se a gente tivesse parado ali no 13, igual eu coloquei no slide, não seria fácil encontrar as nossas senhas? Então, é por isso que a gente tem computadores rodando números e encontram coisas como esses que eu acabei de mostrar para vocês, que tem mais de 24 milhões de casas decimais. Bom, vocês já devem ter escutado que a matemática está por aí, né? Eu acabei de provar, ela está por aí, não está? Mas entenda, eu não estou dizendo que você precisa saber essa matemática para conseguir viver no mundo que a gente vive hoje. Eu estou dizendo que para a gente viver nesse mundo que a gente está, a gente precisou da matemática. Então, você pode me perguntar, mas Ju, se eu não quero contribuir para o desenvolvimento da matemática, então por que eu preciso aprender matemática? Para responder essa pergunta, eu vou assumir que todo mundo aqui gostaria de viver em um universo em que tenham pessoas que sejam capazes de resolver problemas,
analisar informações, que sejam pessoas que sejam capazes de tomar decisões, responder respostas inclusive de diversas formas diferentes. E isso tudo que eu estou dizendo significa uma classe de competências pessoais. E vocês separaram alguma similaridade com a maneira que eu apresentei matemática aqui com as competências pessoais? Eu não estou dizendo que matemática são competências, ou que competências são matemática, mas eu estou dizendo que a matemática é uma excelente maneira da gente atingir e melhorar as nossas competências pessoais. E se a gente quer viver num mundo em que a gente consiga investir e avançar tecnologia e educação, a gente precisa de pessoas que consigam ter essas ferramentas e usá-las. Bom, eu sou Júlia Jacob, formada em licenciatura em matemática, mas na internet as pessoas me conhecem como a Matemaníaca, por conta de um trabalho de divulgação científica que eu faço. A Júlia, quando ela entrou na universidade, ela achou que ela ia ter uma sala, alguns alunos, mas ela nunca imaginou que essa sala teria, assim, 70 mil pessoas discutindo matemática com ela. E nesse espaço, eu incentivo que todo mundo aprenda um conceito independente se a gente vai aplicar ou não. Então, eu incentivo que essas pessoas elas busquem o conhecimento e não rejeitem de maneira alguma. E é essa educação que eu acredito hoje. Bom, a matemática existe. A gente tem um cérebro capaz de aprender matemática. Então, quando me perguntam, Ju, por que seu cabelo verde? Ou, Ju, por que matemática? Eu respondo com a mesma pergunta. Por que não matemática? Obrigada.